Olá, seja muito bem-vindo a essa aula do psicopata. E essa aula para mim é interessante porque eu tenho relativamente alta proporção desse traço também. E a psicopatia na gente, esqueça toda a imagem que você tem patológica do processo, não é. O nome, apesar de ser o mesmo, tem uma conotação totalmente diferente, assim, tá? Dentro dos traços de caráter, a psicopatia ela não é uma doença, é só parte de quem a gente é. Tá? E esse traço na gente, ele se forma na fase onde a gente, mais ou menos uns 2, 3 anos, quando a gente começa a entender e explorar o mundo, né? E acho que a dor maior do psicopata é a manipulação. E ela acontece muitas vezes porque, vamos supor, a criança, ela só, dependendo do ambiente que ela foi criada e que ela entendeu esse mundo, voltando para a primeira aula, tá? É uma combinação entre, às vezes a criança queria atenção e os pais não davam, então ela tinha que fazer aquelas coisas fofinhas ou ela tinha que espernear. Então, se a criança não recebia atenção sendo ela mesma, mas quando ela fazia uma palhaçada, ela berrava alguma coisa, ela recebia atenção. Com o tempo, esse adulto se desenvolve e ela começa a achar que para ela receber atenção, ela tem que fazer alguma coisa. Então, a grande dor do psicopata é o medo de ser manipulado, mas é também reconhecer que ele tem valor pelo que ele é, não pelo que ele faz. Porque a grande questão do psicopata é que ele acha que ele só tem valor se ele fizer as coisas. E voltando, todo mundo tem esse traço em proporções diferentes, mas o psicopata é aquela parte nossa que gosta de articular e que gosta de negociar. Então, é aquela pessoa que ela adora uma negociação, adora uma aposta e, de certa forma, também gosta da manipulação, mas eu não... Eu preciso que as pessoas entendam que manipulação não é algo ruim necessariamente falando. Se eu fizer uma manipulação onde todo mundo ganha, isso não é ruim, percebe? E no fim, a pessoa que tem traço de psicopatia muito alta, ela reconhece que tá todo mundo, de certa forma, manipulando. Então, toda vez que você vai pedir alguma coisa para alguém, você muda a forma do seu tom de voz, a forma que você fala para diferentes pessoas, concorda? Porque no fim, a gente está sempre, de certa forma, se moldando, não vou dizer, não leve tão a sério essa palavra, para conseguir coisas no meio. Só que o psicopata sabe disso. Então, uma frase muito padrão que as pessoas usam como analogia é: não existe almoço grátis. Porque o psicopata sabe o preço das coisas. Então, para ele, tudo tem um preço. Então, ele sempre avalia e sempre observa o preço das coisas nas atividades que ele se envolve, assim. Então, é muito comum um psicopata ele chegar e falar assim: olha, eu vou fazer isso e você me dá algo em troca. Porque ele sabe que vai ter algo em troca e ele sabe que, então, para o psicopata, por exemplo, os sentimentos é muito complicado. Por quê? Por isso que talvez venha o termo da psicopatia, porque dizem que o psicopata doentio é aquela pessoa que não tem sentimentos, é totalmente racional e fria. Mas a gente, na nossa psicopatia interna e saudável, ela entende o preço das coisas. Então, quando você vai falar com um psicopata, ele quer exatamente saber quanto custa aquela ação para ele. Então, por exemplo, se ele vai entrar no relacionamento, ele quer saber, de certa forma, quanto custa te amar. Só que isso é muito difícil, porque é muito difícil quantificar amor. Então, por isso que pessoas com traço psicopatia alto, elas têm uma certa dificuldade de se envolver em relacionamentos, de se entregar no relacionamento. Porque ela não sabe quanto vai custar aquilo, né? Então, se você relacionar com alguém que é psicopata, você vai descobrir que essa pessoa é extremamente persuasiva. Essa pessoa, ela consegue pegar os seus argumentos e virar contra você mesmo. E ela consegue também, muitas vezes, vencer conflitos, porque o psicopata é extremamente comunicativo. O psicopata, como você pode ver aqui, é o traço triangular. Então, aquela pessoa que tem um rosto triangular, se você ver o meu aqui, ó, é bem afuniladinho aqui, não é só por causa da barba, esse aqui é meu. E se você ver, meu corpo também é assim e minhas pernas são muito assim. Então, bem afuniladinhas assim. Então eu tenho uma proporção relativamente alta de psicopatia. No final das contas você vai ver a porcentagem. Eu quero abrir o jogo também, você vai entender isso porquê depois. Mas o psicopata ele precisa articular. Então é a parte da gente que quer articular, que quer ligar pontos. Que o psicopata é muito bom em ligar pontos. É como se fosse assim: existe uma pessoa que vende doce e existe uma pessoa que tem uma padaria. E o psicopata ele não quer muito fazer as coisas, ele gosta mais de delegar. Então ele conversa com a pessoa que vende doce para que ele seja, para que essa pessoa que vende doce consiga vender para a padaria, e aí essa pessoa que vende doce vai ter mais lucro, a padaria vai ter mais lucro e o psicopata também vai ganhar, sem necessariamente precisar fazer nada, só por ter ligado os pontos. Isso é a nossa habilidade de psicopatia que todo mundo tem, algumas com traço maior e algumas com traço menor. E quando a pessoa tem esse traço muito alto, ela gosta de negociar o tempo inteiro, então ela gosta de negociar nas relações, ela gosta de se comunicar, ela gosta de convencer. Então, é bem importante quando você estiver relacionando com um psicopata que você deixe acordos claros com essa pessoa. Porque essa pessoa precisa de acordos claros para se sentir segura. Ela quer saber exatamente quanto vai custar, por exemplo, te amar. Ela quer saber exatamente
quanto vai custar pra você fazer isso por ela. Porque ela odeia ficar devendo. Então o psicopata odeia ficar com dívida com as pessoas. E tanto dívidas financeiras quanto dívidas emocionais. Então, a maior dor do psicopata é correr o risco de entrar numa dor emocional com alguém. Por isso que ele sempre pensa duas vezes antes de tomar qualquer atitude. Então, se você conhece alguma pessoa que tem traço de psicopatia alta, você se relaciona com ela, permita essa pessoa negociar com você. E se ele for muito, tiver no recurso, você vai perder algumas vezes até você entender ele. Mas quando você entender, você vai descobrir que ele adora e você vai conseguir tudo que você quiser dele com acordos claros. Então é muito comum atender casais que tem uma das partes tem psicopatia alta e aí parece que é frio e irracional, porque o psicopata ele realmente é um traço frio e um traço bastante racional. E parece que o marido não quer abraçar a esposa ou vice-versa, mas no momento que ele entende isso, ou ela entende isso, e faz acordos claros, tipo assim, amor, toda vez que chegar em casa, você pode largar o celular e me dar um beijinho? E aí o marido fala assim, tá bom, mas o que eu vou ganhar em troca? Isso acontece na cabeça dele. E aí você fala assim, olha, se você fizer isso toda noite, eu vou chegar mais feliz, e aí a gente pode experimentar uma lingerie nova. Pra ele talvez seja o suficiente. Ou pode falar assim, se você vier aqui me dar um beijinho toda noite, você pode jogar bola com seus amigos na quinta e eu não vou nem mais brigar com você. Parece uma troca justa pra ele, então ele faz. Então, é importante você perceber isso não de uma forma ruim, percebe? Porque no fim, a vida é feita de acordos e o psicopata sabe e entende isso. E a maioria das vezes, quando você acha que tem uma briga na sua vida, é porque não tem um acordo muito claro estabelecido. Foi uma coisa meio que no feeling, sem termos, e aí cedo ou tarde a bomba explode. E o psicopata não gosta disso. Então, para você ter uma relação muito boa com o seu psicopata também, tá? Que essa entra a parte na análise individual, tem uma parte de você que precisa de acordos claros na própria vida e com você mesmo. Então, do tipo assim, olha, eu vou estudar e depois eu vou me permitir 15 minutos de videogame ou de Instagram. Chutando, tá? Se você começar a negociar com você, você também vai começar a ir mais longe, dependendo do quanto de psicopatia você tem aí. Então, se você tem uma psicopatia ok, média, é bom que você aprenda a negociar com você mesmo. Não seja um tirano de você mesmo, porque um psicopata na dor e você com psicopatia na dor vai cagar a porra toda. Então, da mesma forma que tem um articulador saudável que quer ajudar a doceira e o cara da padaria, existe essa mesma articulação na dor. Então, o cara que vai conversar com a doceira e com a padaria vai dar um calote na mulher do doce, vai dar um calote na mulher da padaria e vai querer ficar com o dinheiro todo, só que ele se queimou. Então, é bom você perceber que essa psicopatia em você ela é uma faquinha de dois gumes, assim. Então, se você entender isso, você vai descobrir e nunca vai permitir colocar seu psicopata na dor. Porque ele é o que tende a causar bastante danos nas suas relações e afetos, assim. Então, se você entender que tem uma parte sua que precisa articular, que precisa negociar, e que precisa postar, e que precisa tá convencendo, você vai perceber que existem áreas da sua vida que talvez você tenha colocado na dor. Por exemplo, você não está relacionando, ou desculpa, você não está negociando nas suas relações. Você não está negociando nos seus relacionamentos. Você está só aceitando ou está sendo só um tirano. E quando você entender e quando você se descobrir, eu espero que você possa fazer a sua análise o quanto antes, você talvez descubra por que está difícil para você negociar. E por que talvez sua relação não esteja tão boa assim quanto você gostaria. Talvez só esteja faltando acordos claros para ser psicopata se sentir seguro. Ou talvez seu parceiro ou sua parceira tenha psicopatia maior que a sua e ela precisa desses acordos claros para viver bem. Talvez ela precise de um acordo assim, amor, eu quero que a gente saia para jantar toda quinta, acho que houver. Em troca, você vai poder fazer uma viagem para outro lugar. Ou a gente vai poder, entende? A negociação é uma parte importante da nossa natureza e uma pessoa com um traço de psicopatia alta entende isso. Então, toda vez que você encontrar alguém com um corpo bastante triangular assim, observa, essa pessoa geralmente ela é uma boa negociadora. E como o psicopata é bastante camaleão, ele consegue se vestir dos outros traços para ter uma boa negociação. Então, quando alguém fala que o psicopata é frio, talvez você só não conseguiu ver a beleza de um traço que está disposto a negociar e melhorar os dois lados da conversa se for um acordo justo, tá bom? Então essa é a história do psicopata. Estou encerrando a aula de hoje e agora a gente vai para a aula do masoquista, tá bom?